Eu esperei ele mandar mensagem. Mandei o convite, falei com o Iago e ele disse: vou também. Os cabas são cabas doidos, vinha ali ainda trouxeram mais. Glória a Deus. Isa está ali, irmão do Bruno. Como é o nome do jogo lá? Rapaz, o cara está com uma volta que nem Salomão teve. O cara está demais, ô glória. Sobre Caiamba. Fica à vontade, que Deus seja glorificado na vida de vocês no dia de hoje. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, verso 22. Verso 22. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Vamos ler. E logo ordenou. O tema é assim: Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Vamos ler a parte A comigo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Você está glorificando o nome de Deus. Irmãos, nós estamos sob uma ordem nesse momento. Observe que o texto tem uma ordem. Optou. Ele deu uma ordem. Ele disse: olha, vai e entra no barco. Tinha acabado de acontecer, sabe o que é aqui? Uma grande multiplicação. Os discípulos estavam maravilhados com o que tinha acontecido. Os discípulos estavam orgulhosos do mestre. Mas talvez os discípulos não estavam orgulhosos de receber ordens. É tanto que eles querem contestar a ordem de Jesus, ao ponto de não querer entrar no barco. Por quê? Eles sabiam o que tinha acontecido na primeira tempestade. Na primeira tempestade, Jesus não pediu para ninguém entrar no barco. O próprio Jesus entrou no barco e ele resolveu entrar dentro do barco. Aleluia. Mas agora, Jesus ele libera uma ordem, dizendo: entra. Por quê? Porque esses homens estão com medo, porque eles já viram uma tempestade. Mas agora eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Eles viram uma tempestade, mas eles viram quem estava dentro do barco acabando com a tempestade. Então, nesse ponto, quem é mais forte? A tempestade ou quem manda nela? Por que está com medo? Por que estás abatida? Por que está com o coração ansioso? Por que está querendo parar? Por que não está querendo entrar dentro da embarcação? Quando tu visse que tu um dia entrou sozinho nessa embarcação e o mestre está no controle, talvez você diga: ele está dormindo, mas ele está dizendo: não, eu estou apenas querendo ouvir a sua voz. Jesus dá uma ordem. Qual é a ordem dele? Passai para o outro. Ele está dizendo que vai ter uma tempestade no meio. Se lembra de José? José recebe um sonho. Ele é jogado no poço. O sonho dele foi que a promessa ia ser cumprida na terra do Egito. Aí os irmãos, com inveja, pegam o camarada e jogam ele dentro do buraco. Já quero liberar uma palavra aqui. Quando você vai plantar um pé de feijão, você tem que cavar um buraco. E quando você joga a semente vai nascer e crescer. E as pessoas estavam pensando que o sonho de José estava sendo jogado no buraco, mas não estavam entendendo que ele estava plantando o sonho, e o sonho estava começando
mas não estavam entendendo que ele estava cooperando para o propósito de Deus. Eles venderam José e levaram José para onde? Para onde Deus falou que ia cumprir a promessa. Mas quando chega no ambiente, José é vendido para um homem chamado Potifar. E naquele momento ele começa agora a governar a casa desse homem. Esse homem diz: olha José, tu vai governar na minha casa, porque na onde tu bota a mão prospera, na onde tu bota os pés prospera. O que tu imagina acontece. Mas eu só te peço uma coisa: não toca na minha esposa. Mas a Bíblia relata que essa mulher, a mulher de Potifar, era acostumada a assediar os homens. E ela era uma mulher muito bonita. A Bíblia relata que ela era uma mulher muito de uma beleza muito linda. Então era muito fácil um homem cair nas tentações. Porque, irmão, se tem uma coisa que derruba tanto ímpio como cristãos, se chama o chamado rabo de saia. Se chama pele bonitinha. Deixa eu dar um recado aqui para a pele bonitinha. Olha, um pé de banana, quando bota um cacho de banana, as bananas quando nascem, elas estão verdinhas, chega e brilha. É ou não é? Mas daqui a pouco as bananas começam a amadurecer e elas ficam com a pele amarela bonitinha. É ou não é? Mas o tempo vai passando e começa a criar ruga nela. E a ruga que começa a criar na banana faz o quê? Ela começa a murchar. Sabe por quê? O tempo dela está se expirando na terra. Nós temos um tempo aqui na terra. E dessa mulher, a gente observa que ela tentava José não só uma vez, mas ela tentava José por várias vezes nos bastidores. O que é bastidores? É exatamente na onde você de verdade se identifica como cristão. Ser tentado na igreja, aqui ou na frente de alguma pessoa, e você se livrar da tentação é muito fácil, porque tem alguém te observando. Agora, é difícil é você ser tentado dentro do seu quarto, muitas vezes com o celular na mão, de vídeo pornográfico ou de outras coisas, e você disser não para o pecado. Você dizer não para Satanás. Sabe por quê? Nesse momento só tem duas pessoas com você: Deus e Satanás. Quando você diz não, você está dizendo sim para Deus. Mas quando você diz sim para Satanás, você está dizendo não para Deus. Irmão, se as suas últimas palavras aqui na terra, imagine que hoje fosse o seu último dia aqui na terra, qual seriam as suas últimas palavras? Você precisa refletir, porque a nossa vida é assim. Nós podemos estar respirando, daqui a pouco o coração para. Ele para de bombear para as correntes sanguíneas. Acabou o homem. O fôlego vai embora. Mas agora José, ele é tentado, porque, irmão, o difícil não é você vencer a tentação por várias pessoas. Vem uma lhe tenta, você diz não. Vem outra lhe tenta, você diz não. Vem outra lhe tenta, você diz não. E fala na mesma forma. Mas quando uma pessoa só lhe tenta, às vezes você quer tanta raiva daquela pessoa, você não quer ver ela mais no seu pé, que você termina fazendo a vontade dela. Mas José, chegou um momento da vida dele que ele, por muito ser tentado, teve um dia que não tinha ninguém na casa. Teve um dia que de fato ele estava só ele, ela, Deus e o tentador. E naquele momento, agora nós vamos medir o caráter de José. Nós estamos falando de homens da Bíblia que caíram. O rei Davi era o maior rei de Israel. Um rabo de saia derrubou-lo. O rei Salomão, o homem mais sábio, um rabo de saia derrubou-lo. Sansão, o homem mais forte, um rabo de saia derrubou-lo. Irmão, eu estou falando isso, eu não estou falando para mulheres jovens que vêm, eu estou falando para meretrizes da tentação que
mas por muito ser tentada. Imagina, ela começou a dizer: vem cá, deita comigo. E José: não, mas sabe qual é o perigo? É isso aqui, ó, contato físico. Sabe qual é o perigo? É chegar perto demais. Sabe qual é o perigo? É você receber toques. E daqui a pouco vai amolecendo, vai arrepiando todo o corpo. Sabe o que é o Espírito Santo? Porque se ela é humano, para quê, meu irmão? Deixa eu explicar aqui para eu rasgar o verbo. Sexo não é pecado dentro do casamento. É um mandamento de Deus para a santificação do casal. E se o casal não fizer, aí estão pecando, porque estão desobedecendo a Deus. Mas fora do casamento é pecado, é fornicação, é desejos carnais que vai levar a sua alma para o inferno, igreja. E José, por muito ser tentado, ele não. O teu não vai te levar para um grande triunfo amanhã. O teu não, amanhã você vai receber um grande sim, porque Deus, ele te conhece, igreja. Aí de repente José fica perto demais, e a mulher pega na túnica dele. Aí ele diz: olha, o negócio ficou perigoso, eu vou correr. Mas deixou prova na mão. Ah não era para eu estar em certo ambiente. Verdade. Um dia eu estava em um certo ambiente, fui convidado. O povo disse: olha, eu quero muito vocês aqui. Eu não sou religioso, não. Eu sei a hora de entrar e a hora de sair do ambiente. Eu sei diferenciar. E aquela pessoa insistiu para eu ir. Eu estava evangelizando aquele povo. De repente ela disse: rapaz, quero muito você no casamento. Eu disse: tá bom, irmão. Casamento do casal católico, bora. Nós vamos. Cheguei lá, comer carne, me fartei, refrigerante, não parava de chegar coisa na mesa. Eu digo: ô glória. Cheguei no banquete, ô glória. Mas daqui a pouco começou a tocar lá uns pá. O negócio tá ficando feio aqui, viu? Começou lá uma poeira levantar e subia de misericórdia. Mas até aí estava tranquilo, porque o meu ouvido ouve o que eu quero e guarda o que eu quero. Não é? O que é igual uma bucha. Você só absorve e enche. É a bucha se você quiser. Mas se você não quiser, você se mantém limpo, você se sai. Ou pega água pura para você se encher. E naquele momento começou a passar uns rapazes assim, ó. Pá. Quando eles passavam, rapaz, eles encostavam na minha mesa um pouquinho, paravam para conversar e colocavam na latinha. Aí pegavam e ia se embora, aí vinha outro que estava na latinha. Eu digo: glória, o ambiente ficou perigoso. Tem uma nuvem de testemunha nos olhando. De repente uma foto sai, pá, é colocado nos grupos de Canambi. Meu coração está limpo, minha consciência está limpa. Mas até eu provar o contrário, eu vou ser apredejado. Até eu provar que eu sou inocente e uma pessoa passou na minha mesa e deixou uma lata, eu vou ser crucificado como Jesus foi. Eu vou ser maltratado, mesmo eu sabendo que a minha consciência está limpa, assim como José estava, assim como Jesus estava. Mas eu vou ser crucificado. Por quê? Porque demorei demais no ambiente. Porque passei muito tempo em um ambiente que já era para eu ter saído há muito tempo. Mas ela pega. Olha, o homem estava prosperando.
casa do homem. Aí ele vai para a prisão. Chega na prisão, começa a ser maltratado. É como as pessoas maltratam os prisioneiros. E ainda mais com a conduta que José veio como um adulto que adulterou com a mulher do patrão. A fama dele estava feia lá dentro da cadeia. Mas daqui a pouco José começa a entrar na cadeia. Ele pisou, a cadeia começa a prosperar. Daqui a pouco o chefe da cadeia disse: José, governa a prisão também, porque tudo que tu toca prospera. Na onde tu bota os pés, prospera. O que tu fala, acontece. Os desejos do teu coração, eu não sei que Deus é esse, mas está sendo cumprido. Aí o cara disse: oh. Aí ele assume. Eu falei que José teve um sonho, sim ou não, igreja? O copeiro e o padeiro também sonhou. José sonhou 2 sonhos. Copeiro e padeiro, um sonhou um, outro sonhou outro. Faraó sonhou 2 sonhos. Nós temos quantos sonhos aqui? 6 sonhos. José ainda não tinha realizado seus sonhos, sim ou não? Mas chegou um padeiro e um copeiro dentro da prisão. Agora segura isso aqui. Não é porque os seus sonhos não estão realizados que Deus não te chamou, que Deus te chamou para você realizar sonhos de outras pessoas. Talvez ainda não está completo a obra que Deus te chamou para fazer na tua vida. Talvez você ainda esteja sonhando com o projeto de Deus, mas quando você sonha, Ele vai te usar para você realizar sonhos de outras pessoas. Mas no tempo do Senhor, Ele vai honrar os teus sonhos, igreja. Aleluia. O padeiro conta o sonho dele: olha, eu tive um sonho assim, assim. Aí José olhou para ele e disse: olha, eu interpretei teu sonho. Daqui a 3 dias tu vai perder a cabeça. Ah, não aceito. Aí o padeiro vai perder a cabeça. Aí o copeiro: eu também tive um sonho. Olha, aconteceu isso. Rapaz, olha, daqui a 3 dias o rei vai te chamar e vai restituir o teu carro. Ah, tá vendo como é ruim, irmão, quando a gente afronta e fala a verdade? O copeiro aceitou porque é uma verdade, mas o padeiro não aceitou, mas é uma mesma verdade. Mas porque foi uma verdade que o quê? Afrontou. Outra verdade, a mesma, que beneficiou. Imagine se o benefício do copeiro fosse para o padeiro. Ele ia estar o quê? Morrendo de alegria. Aleluia. Mas ele realizou o sonho dos dois, sim ou não? Talvez não fosse o sonho que o padeiro quisesse morrer. Mas ele sabe a semente que ele plantou. Ele sabe o que ele provocou. E daqui a pouco ele fala para o copeiro é chamado: olha, José só falou uma frase: lembra de mim. Quando estiverem lá, fala de mim para o rei. E 2 anos se passam, imagina passando 1 ano, 1 ano e meio, José dizendo: rapaz, ele estava esquecendo de mim. Estava não falando nem meu nome mais. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Enquanto ninguém está falando de você, tem um Deus que está fazendo um projeto. Para quê? Para começar a realizar os teus sonhos, porque Ele prometeu. Tu está exatamente na terra que Ele prometeu. Fica tranquilo, pode passar 2 anos. No tempo do Senhor, Ele vai criar a situação. E qual foi a situação que Ele criou? Sonhos. Sonhos, mais uma vez, para ser realizado. José sabia que ia ser honrado por Faraó, sim ou não, igreja? Não. Mas ele vai lá. Faraó conta o sonho. E daqui a pouco ele disse: e aí, meu filho, você sabe o sonho? Já procurei aqui os sábios, os sacerdotes. Já procurei aqui, ó, os maiores feiticeiros do Egito. Já orei para os 10 deuses que tem no Egito e ninguém me respondeu. Mas falaram que você estava lá na prisão e realiza sonhos. Você consegue interpretar. E aí, você consegue interpretar o meu? Sim, eu não. Mas o Deus dos meus pais, Ele consegue interpretar.
Pode falar, pode falar. E daqui a pouco ele começa a falar, ele começa a desenrolar o rolo. Daqui a pouco José só fechava o olho e disse: Deus interpretou os seus sonhos. E ele começa a falar, mas José não sabe que ele vai ser honrado. E ele começa a falar: olha, vai ter 7 anos de seca, vai ter 7 anos de abundância, mas deixa eu dizer, precisa de alguém sábio para fazer acontecer o negócio. Agora isso aqui. A Bíblia vai relatar que José falou: procura um homem sábio, um bom administrador, que saiba cuidar das finanças do rei. Porque primeiro, Deus não é tão cruel, Ele vai mandar os 7 anos de abundância, mas também em seguida Ele vai mandar 7 anos de seca. E se não tiver uma pessoa sábia que possa adquirir e começar a guardar os cereais, toda a terra do Egito e as terras circunvizinhas vai perecer. Aí Faraó para e começa a olhar para os sábios, para os sacerdotes, para os feiticeiros. Irmão, não acho que feiticeiro não faz feitiço, não. O que eles fazem? Se lembra que Moisés jogou a cobra lá? Pá! Aí o feiticeiro olhou e disse: isso aí, isso é milagre. Uma cobrinha, escuta aí o que eu vou fazer. Fez duas. O que o feiticeiro não sabia, que aquela cobra ali foi Deus que fez ela nascer. E no mesmo instante, as cobrinhas que eles fazem de feitiçaria, a cobra o cajado de Moisés faz isso aqui, ó. Deus está tirando algumas cobras que é lançada contra a tua vida e fazendo algo. As pessoas podem não entender, mas ele está dizendo: eu estou fazendo isso aqui, eu estou matando, porque ninguém pode tocar daquilo que eu chamei para a existência, ninguém pode tocar daquilo que eu plantei, ninguém pode tocar daquilo que eu fiz nascer, aleluia! Me diga uma coisa: quando na sua vida você imaginar que o cara ia semear um cagado e ia nascer uma cobra? Se não for Deus. E aí, José, já sabe? Sei. Olha, é isso. E o negócio é esse: procura o homem mais sábio daqui. O Faraó olhou e disse: eu sou o Faraó, eu estou quebrado. Já procurei os inúteis que estava procurando. Ele falou até uma frase, bajular, mais ou menos por aí, era a linguagem de hoje. As pessoas que querem paplaricar, não, é isso aqui, amaciar o ego. Amaciar o ego é bom, não é não? Quem foi amaciado o ego aqui? Só foi eu? Você nunca foi afrontado por ninguém? Você sabia que quem lhe afronta é seu amigo? Mas quem não lhe afronta é seu colega? Você sabia que você não se intriga de colega? Você se intriga de amigo? Porque amigo, ele fala o que você não quer. Amigo, ele fala a verdade na sua cara. E não diga que ele é amigo se ele ficar ali bajulando. Ele é um amaciador de ego. Amigo de verdade é aquele que se posiciona junto com você e diz: olha, estamos aqui para o que dá e vier. Mas amigo de verdade é aquele que olha para você, se você estiver errado, ele vai dizer na sua cara que você está errado. Mas o colega, a primeira coisa que ele faz oxe, que nada, meu irmão. Deixa para lá. Vamos curtir a vida. Se for um jovem que esteja namorando com um jovem, a primeira coisa que eu acho interessante demais essas coisas, rapaz. Como os jovens, vou falar da parte homem, depois vou falar da parte mulher. Como os jovens começa a aconselhar para você deixar a menina que você está. Se liga, meu filho, já está de olho nela. A mesma coisa serve para jovens.
de situações. Tem coisas que Deus fala através de pessoas. Tem coisas que Deus dá sinais. E tem coisas que Deus mostra. Deus mostra para você. Jovens, quem tem o sonho de casar aqui? Eu acho que ninguém. Só a Isa. Ah, é André. O resto quem não quer casar? Tem certeza? Tá bom, então castra para virar núcleo. Porque é mulher. Né? Falando de casar. Santificar a sua alma. O maior prazer. Eu escutei essa frase aqui do Jair Bolsonaro. Quando você cansar de ser feliz solteiro, casa para ser feliz, não. Porque muitas vezes você quer buscar a felicidade, mas você quer procurar a felicidade de uma pessoa que só vai ver a vida dela amargurada. Não, quando eu casar eu mudo ela, irmão. Se não mudar ainda solteiro, não vai mudar quando casar. Então a situação precisa ser mudada imediata. José, ele está passando por tudo isso, mas Deus está dizendo, eu realizarei o sonho. Porque eu entrei nessa embarcação. Eu dei uma ordem, eu dei os sonhos. Quem tem sonhos aqui? Glória a Deus. Ninguém nem tem nem pesadelo aqui. Mas quando eu estou falando de sonhos, eu estou falando de projetos futuros. De você olhar para você. Eu estou falando de você olhar para você. Eu não estou falando de você olhar para o ambiente que você mora. Porque talvez você, escute isso aqui, está em um ambiente que ele sufoca os seus sonhos. Mas não quer dizer que os seus sonhos não podem ser realizados. Talvez os seus sonhos ainda não podem ser realizados quando você olhar para o ambiente e achar que o ambiente está sufocando, que você não vai dar certo. Mas quando você olhar que os seus sonhos é maior do que ambientes, você vai entender que Deus tem algo maior para você. A prisão não fez José desistir dos sonhos. A casa de Potifar e a acusação de adultério não fez José desistir dos seus sonhos. Ele agora conta os sonhos de Faraó, realiza os sonhos de Faraó. Escuta isso aqui. Olha as palavras de Faraó. Onde nós encontraremos um homem tão sábio, que tem o Espírito de Deus. Irmãos, escuta isso aqui. Nós estamos falando de um homem que serve a mais de 10 deuses estranhos. Mas ele olhou em Faraó, ele olhou em José, um filho diferente. E ele está dizendo, na onde eu vou encontrar um homem sábio, que nele tem o Espírito de Deus. Jovem, vocês são a luz desse mundo. Jesus, ele se revela como eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a água da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a morte. Mas só tem uma coisa que ele diz, eu sou a luz do mundo. E ele diz também que nós somos a luz do mundo. Só uma coisa que ele disse, tu nasceu para brilhar, irmão. Copeiro sonhou, sim ou não? Sim. Padeiro sonhou, sim ou não? Sim. Faraó sonhou, sim ou não? Sim. José sonhou, sim ou não? Sim. Mas os irmãos de José não sonharam com ele. Talvez tenha pessoa que não sonhe com você, mas não quer dizer que o seu sonho não vai ser realizado. É você parar e dizer, eu vou continuar acreditando e crendo nos meus sonhos. Eu vou continuar e crendo nos projetos que Deus tem para a minha vida. Eu não dependo simplesmente de pessoas que queiram me jogar no poço ou pessoas que queiram me maltratar. Nós temos que parar e analisar e dizer, eu sei que tem um grande projeto para ser processado nesse lugar. Irmão, depois você pesquisa
pesquisa. Antes de José e nem depois de José existia cargo de governador no Egito. Quem governa é Faraó. Quem manda é Faraó. E não existe esse cargo. Talvez não existe para Faraó, mas para o sonho de Deus ser revelado, ele cria até o cargo no meio do ambiente somente para te honrar. Olha as palavras de Faraó: te darei esse anel de honra. E deixa eu dizer para você, José, você vai governar a minha casa, você vai governar todo o reino, e eu só sou maior do que ti na hora. No trono. E só uma coisa, não era em pé, era sentado. Então seja, se Faraó estivesse fora do trono, ele não era maior do que José. Mas quando ele estava no trono, agora aí entra a palavra de submissão, de você entender que você foi honrado por Deus, mas você não pode maltratar e me querer pisar porque você está se achando maior. Deus, ele vai honrar você. Eu não sei a tempestade que você está vivendo, eu não sei a fúria que você está vivendo, mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus, ele está nessa embarcação. Jesus, ele está no controle de todas as coisas. Se ele deu uma ordem, ordenou para que você possa entrar, ele sabe o que vai acontecer. Olha, enquanto você está preocupado, olha o que o texto diz. Jesus despede a multidão e fica à parte. E vai para o monte fazer o quê? Enquanto você está preocupado, tem um Deus supremo intercedendo por você e cuidando das vidas. Glória a Deus. Talvez você ainda não entenda que o mestre está orando e você está desesperado, porque tem o que aqui? Quem pode ver para mim? E o barco estava, o verso 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado, acurralado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu sei, o vento que está contrário a você, mas se a gente observar, o vento está vindo contrário a ele. Escuta isso aqui: o vento está vindo, que a igreja, contrário a eles, destruindo tudo. Mas daqui a pouco, quem é que está andando? E quando você está com medo, Jesus está andando por cima do medo, por cima daquilo que está causando medo em você, por cima daquilo que está tentando acabar com os seus sonhos, por cima daquilo que está tentando te atrapalhar chegar do outro lado. Mas tem uma ordem sobre você: passar para o outro lado. Se você está com medo, o mestre vai caminhar ao teu favor e ele vai fazer cessar essa tempestade. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele continua sendo Deus. Sim, Deus. Aleluia. Ele continua sendo Deus supremo. Ele continua sendo Deus poderoso. Ele continua sendo Deus majestoso. Escuta isso aqui. Ele começa a andar. Olha como o medo deixa o ser humano. Quem tem medo aqui? Tem uns homens fortes aqui. Quem tem medo de escuro aqui? 1, 2. Quem já viu fantasma aqui? Eu não sei vocês, mas muitas vezes, quando eu era mais novo, eu me deitava assim na cama, que eu sempre gostei de tudo escuro na hora de dormir. E eu ficava olhando pro teto assim. Não sei se era a imaginação da minha cabeça. Eu achava que eu estava vendo alguma coisa andando assim. Mas é coisa do seu psicólogo. O seu medo faz você não reconhecer nem as pessoas. A Bíblia fala que Jesus está andando diante deles. Olha, escuta isso aqui. Jesus estava com eles mais cedo, mas Jesus está andando diante deles. E sabe o que é que eles começam a dizer? Olha, está vindo fantasma aí. Está vindo fantasma aí. Aí agora segura isso aqui. Então o desespero estava grande. Tinha quantos dentro? Tinha 12. O desespero estava grande. E quando o desespero estava grande, mas teve um que teve atitude. Se
Jeová. Agora, qual de vocês tinha coragem de descer do barco? Com a fúria que está. E ainda vem fantasma. Mas você me olha e diz: eu vou colocar esse negócio à prova. Se for o mestre mesmo, manda que eu vá. E se não fosse? E aí? E se não fosse? O que prevaleceu aqui? A fé. Ele está dizendo: se for, manda. Ele está dizendo: se ele mandar, sobre a palavra dele, eu vou fazer o quê? Andar sobre as águas. Sozinho eu não desço. Sozinho eu não desço. Imagino eu, Pedro, quando Jesus disse: tu vem. Pedro pegando na beira do barco e soltando os dedos. E os discípulos dizendo: tu tá ficando doido. Não vai não, Pedro. Imagina, nós estamos falando de pescadores que poderiam jogar uma rede e pegar Pedro. Mas observar o texto, a gente vamos ver que Pedro, ele desce do barco e ele começa a caminhar até Jesus. Mas de repente o vento bate, o mar se endurece e Pedro tem o quê? Medo. Mas espera aí, você não tinha tanto medo? Por que ele desceu? Ele já estava vendo o vento? Ele já estava vendo a tempestade? Mas ele estava caminhando sozinho. Escuta isso aqui. Ele começa a afundar. E a palavra de Pedro foi: mestre, salva-me. Ele não disse salva nós. Ele falou no singular: salva-me. Então ele está dizendo: eu estou perecendo. Mas o Senhor, olha para onde ele estava. Ele chegou até Jesus ao ponto de Jesus só fazer isso aqui, ó, estender a mão e pegar. E a Bíblia relata, escuta isso aqui, que ambos voltaram para o barco. Então Jesus, Pedro andou a primeira vez e fez o que, igreja? Afundou. Mas ele voltou como para o barco? Na cocunda de Jesus? Ah, então quem anda sozinho e afunda, se pegar na mão de Jesus, volta a andar. Continua andando. Mas escuta isso aqui, a tempestade não parou. Pedro acabou de ser salvo, mas a tempestade não parou. Mas deixa eu te falar, eu não sei qual é o Pedro daqui, mas por causa de você, Pedro, que tomou uma atitude para descer de um barco e pegar na mão de Jesus e voltar com ele, quando você voltar para o barco, você vai salvar ainda 11 que tem no barco com medo. Porque quando você entrar, a tempestade vai parar. Porque Jesus te chamou: vem, 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 vem. E ele está dizendo: eu estou com você. Eu não abro mão de você. Ela assume barabaçou. Oh, aleluia. Enquanto você está com medo, eu estou andando. Enquanto você está com medo, eu estou com a mão estendida. Enquanto você está com medo, eu vou caminhar com você até na onde está provocando medo em você. E deixa eu te dizer, e quando nós chegar, Jesus não mandou que é uma calma. Ei, observação. A provocação do mar era o mar. Por quê? Porque Jesus estava andando sobre o mar e a tempestade continuava. Jesus estava andando sobre o mar, meu menino, e o vento contrário ainda continuava. Mas quando Jesus pisa no barco, a tempestade, a falta de fé e o desespero vai continuar, a turbulência. Mas Jesus chegou, Jesus entrou e vai cessar essa fúria do adversário que está tentando te abater. Sabe, né? Essa tempestade não era igual às outras. Essa tempestade foi mandada. Observe que o texto fala: foi um vento ao contrário. Sabe para onde ele estava passando? Para Gadarena. Sabe o que tinha lá em Gadarena? Um homem endemoniado, fora outros que tinha lá, uma legião de quase 2.000 a 6.000 demônios naquele lugar. E eles
E o diabo também sabe o tamanho do poder que Deus depositou sobre você. E ele sabe que você vai saquear o inferno, porque você acha que tanta tempestade, jovens, vem para você. Jovens, porque vocês acham que tanto vento contrário vem contra a vida de vocês, porque vocês acham que o maior adversário de vocês hoje tem sido a tal da depressão e de trauma e de medo, de crise de ansiedade, de crise de pânico, porque o diabo sabe que vocês são fortes e corajosos e que a palavra dele está sobre vocês, e ele sabe que quando vocês se posicionar, aleluia, vocês vão desbravar de uma maneira sobrenatural. Então, se ele sabe disso, o que é que ele vai tentar fazer? Te abater. Ele nunca te abandonou. Ele nunca deixou você sozinho. Ele só está perguntando para você nessa noite: você está disposto a descer para caminhar comigo? Você está disposto a estender a mão para eu pegar? Porque você até hoje tentou andar sozinho e só afundou. Mas hoje eu te convido a que você me dê a sua mão para a gente caminhar sobre o mar. E a Bíblia relata que quando os dois pisam o pé no mar, a tempestade cessa. Jesus te chamou para cessar a tempestade. Jesus te chamou. Peço que a igreja se coloque de pé. Eu não sei o tamanho do medo e dos traumas que o dia a dia causou em você. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu não sei o tamanho dos traumas e do medo que a tempestade causou em você. Mas